Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Inácio, aqui do canal Paz ao Alto, e hoje eu quero falar com você sobre O Senhor dos Anéis e a Paternidade. O livro O Senhor dos Anéis, escrito por este admirável autor, o famoso John R. Tolkien, é um livro maravilhoso, em muitos sentidos da palavra. Não somente por conter aventuras maravilhosas de seres fantásticos como hobbits, elfos e anões, mas por conter símbolos que apontam para múltiplos significados que possibilitam um aperfeiçoamento da inteligência com capacidade de elevar a alma. Aqui no Brasil, a história do Senhor dos Anéis talvez seja mais conhecida pelos filmes, mas já faço logo a recomendação para a leitura do livro, que editorialmente acabou sendo dividido em 3 volumes. Trata-se de um daqueles livros que merece o bom título de clássico. Não importa o tempo em que tenha sido escrito, nem quando será lido. Além de oferecer ao leitor a ajuda para se tornar uma pessoa melhor, ele parece ser inesgotável. É acessível em vários níveis, desde uma leitura mais superficial até leituras mais profundas, onde mesmo as releituras parecem trazer muitas coisas novas que não foram notadas nas primeiras vezes. Tolkien foi amigo de C.S. Lewis, outro excelente escritor, muito conhecido por suas Crônicas de Nárnia. Mas enquanto Lewis gostava de utilizar alegorias, em que algo da ficção significa diretamente algo da realidade, o Tolkien já não gostava tanto desta forma de escrever, e preferia utilizar símbolos mais maleáveis, que pudessem comportar vários significados, tornando assim a obra ainda mais rica. Por exemplo, nas Crônicas de Nárnia, de Lewis, se o leitor não percebe que o leão Aslan é o próprio Jesus Cristo, ele não conseguirá compreender bem o que se passa na história e em sua bela mensagem. Já o Tolkien, embora não utilize a alegoria, consegue construir de forma extraordinária um amplo mundo fictício, num texto que, entre tantas qualidades, ressalta aos olhos o fato de ser um trabalho profundamente católico. Não que tenha algum personagem que receba os sacramentos, não que tenham anjos ou santos na história, não que fale diretamente de Deus, mas é um livro profundamente católico no sentido simbólico. Contém muito do catolicismo vivenciado pelo próprio autor, pois o Tolkien perdeu os pais muito cedo, foi educado por um sacerdote que lhe garantiu uma educação católica, depois se casou, se tornou pai de 4 filhos, dos quais um se tornou sacerdote. Enfim, uma bela biografia. E ainda que não direta e explicitamente, a história toda fala de Deus, na realidade das coisas criadas que remetem ao Criador, na luta do bem contra o mal, nas características de alguns personagens, em muitos níveis e aspectos. O tema principal de toda a saga é a destruição de um anel de poder, que, se mal utilizado, poderia ser extremamente prejudicial a todos. E já no personagem escolhido para ser o portador do anel para esta missão, podemos enxergar no Tolkien um pouco daquela frase de São José Maria Escrivá, que diz: "As almas grandes têm muito em conta as coisas pequenas." O escolhido para carregar o fardo do terrível anel é Frodo, um pequenino hobbit. Outro ensinamento de um grande santo também pode ser lembrado ao longo da leitura, aquele de Santo Agostinho, que diz que Deus não permitiria um mal se dele não pudesse tirar um bem maior. Quando Gandalf ensina a Frodo que nenhum de nós é autor da vida e que também não somos juízes a julgar e condenar os outros à morte, ele já profetiza que a atitude misericordiosa que poupou a vida de Gollum, o Sméagol, teria muita importância quando chegasse a hora que decidiria o destino de muitos, inclusive o do próprio Frodo. E realmente, quando Frodo teve a chance de destruir o Anel, não foi ele o grande protagonista. Ocorre sim uma manifestação da grandiosa providência divina, que aproveita mesmo a liberdade de quem optou pelo mal, suas ações e consequências, para que tudo concorra para um desfecho favorável aos que escolheram o bem. Dentre todos os personagens, podemos dizer que os principais são Frodo, Gandalf e Aragorn. E através desta janela simbólica, escrita para se abrir a vários horizontes, podemos enxergar em cada um deles algumas características do próprio Cristo. Frodo é a figura de Cristo sacerdote, que se sacrifica no carregar da cruz, ou do anel. Gandalf simboliza Cristo profeta,
na sabedoria de seus conselhos. E Aragorn traz o símbolo de Cristo Rei. Os três também vivenciam algo de morte e ressurreição. Aragorn é primeiro apenas o estranho andarilho, para depois triunfar como o rei que retorna. Gandalf, o cinzento, morre em batalha, para ressuscitar como o Mago Branco. Frodo chega perto da morte, para a posterior derrubada redentora do Anel. E é também com estes três personagens que eu chamo a atenção para alguns aspectos que remetem à paternidade. Frodo é um hobbit, e um hobbit costuma ser apegado à comodidade de sua toca, de preferir uma tranquilidade que se fecha em meio às suas coisinhas. Quantas vezes, em nossa vida, podemos nos encontrar em situação semelhante? De não dar o passo de iniciar a aventura da paternidade, de talvez não dar o nosso sim à vida, de não nos colocarmos à disposição de sair de nós mesmos em direção a viver para os outros, de procurar servir e amar, de acolher a vontade de Deus. Mas sempre há um Gandalf para abrir a porta de nossas casas com um chamado à missão. E temos a chance de dar a nossa resposta, e que esta esteja à altura que a situação exige, de pronunciar um grande sim, mesmo em meio às incertezas e dificuldades do presente e do futuro. E quando dizemos sim para a paternidade, começamos uma jornada que oferece muitas chances de adquirir maturidade, de crescimento nas virtudes. Em Gandalf, podemos ver a figura de pai que ama a sabedoria e, com atitudes concretas e paternos conselhos, orienta todos para o bem. E assim, aos poucos, a caminhada de pai leva também ao caminho de Aragorn. Em certos momentos, o pai precisa se parecer um pouco com aquele andarilho solitário, pois o pai é a lei para os filhos. Ele é a autoridade que precisa colocar limites para bem educar. Quando os outros ficam com dó ou de alguma forma negam aos seus filhos o árduo caminho do bem, é o pai que, sozinho, solitário, assume esta tarefa que exige fortaleza real. Também como Aragorn, o pai é chamado a exercer a liderança de rei, aquele bom monarca que vai à frente da família e, montado em seu cavalo com espada e escudo, protege e luta o bom combate que dá a vida pelos seus. Enfim, a paternidade é esta maravilhosa aventura, que, embora traga consigo a necessidade de carregar o fardo do anel, é muitíssimo frutuosa e favorece a todos com um bem transbordante, que supera em final feliz as mais altas e nobres expectativas. Ao longo deste caminho, que aprendamos a ser pais que também valorizam o grande tesouro da amizade, e cultivemos a confiança e a fidelidade junto a cada sangange que pudermos encontrar. E nos momentos difíceis, que possamos deles escutar palavras de esperança, como estas que ouviu Frodo de seu fiel amigo Sam. É como nas grandes histórias, Sr. Frodo, as que tinham mesma importância. Eram repletas de escuridão e perigo, e às vezes você não queria saber o fim, porque como podiam ter um final feliz? Como podia o mundo voltar a ser o que era depois de tanto mal? Mas, no fim, é só uma coisa passageira. Essa sombra, até a escuridão tem de passar. Um novo dia virá, e quando o sol brilhar, brilhará ainda mais forte. Que grande livro é este o do Senhor dos Anéis! Até mesmo seu final feliz, prolongado e superabundante, leva o bom leitor a pensar que, se numa obra criada por um homem, a felicidade foi tão grande no fim, como não será infinitamente superior o final feliz dessa nossa história real, escrita pelo Criador de todo o universo. Este final feliz é verdadeiro e eterno, e foi preparado pelo Autor de nossas vidas, para todos aqueles que o amam. O Padre Paulo Ricardo é um grande mestre também neste assunto. Ele tem um curso inteiro somente sobre o Senhor dos Anéis, e um curso complementar que trata de uma questão ainda mais profunda, também contida nesta obra, que é sobre a imortalidade. Com a minha recomendação para que você se aventure nesta leitura, deixo aqui uma frase do site padrepauloricardo.org. Mais importante do que o que você fará com o Senhor dos Anéis, é o que o Senhor dos Anéis fará com você. Dentre tantas coisas boas, que esta leitura ajude a formar excelentes pais. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Fique com Deus e reze por nós. Paz ao alto.